dessa noite. Eu quero iniciar meu pronunciamento, na verdade, parabenizando o governo por essa conquista da SAMU, da Central da SAMU em nossa cidade, serviço que era feito pelos municípios de Niterói e que hoje a gente tem uma base da SAMU na cidade. Acho que é um avanço na saúde pública e aliás, destacar a gestão da saúde, que tem à frente da pasta a doutora Márcia, na Fundação de Saúde o Sandro, o doutor Dimas, a Leslie, enfim, várias pessoas que são técnicos, pessoas que conhecem o município, servidores efetivos e que estão conduzindo a saúde. Então o prefeito, ele acertou muito em deixar a gestão, despolitizar a gestão da saúde, vereador Getúlio. Uma das minhas maiores críticas na gestão anterior era que a saúde era extremamente politizada, vereador Lecinho. O secretário de saúde, o então secretário de saúde, que era irmão da prefeita, achava que administrar a saúde era ficar no posto, atendendo a população e prescrevendo medicamento. Era assim que ele administrava a saúde. Fazia lá a fila dos desesperados no pronto-socorro e achava que isso era gestão de saúde. Então aquilo era uma piada, era uma brincadeira. E eu cansei, senhor presidente, de vir aqui à tribuna e denunciar aquele fato absurdo, a forma como eram tratados os munícipes, que dependiam do favor de encontrar o secretário de saúde atendendo o posto de saúde. Aquilo é um absurdo. Hoje a gente tem uma gestão técnica que já tem algumas conquistas. Então, o serviço de atendimento domiciliar, o SAMU, as UPAs que já foram lançadas. Então, em muito pouco tempo, e aí eu concordo com o vereador Getúlio, a gente está avançando muito na saúde e graças ao prefeito prestigiar os técnicos, prestigiar a prata da casa, prestigiar o servidor efetivo. Então, não posso deixar de registrar isso, de parabenizar toda essa equipe, a Ilane, o Dimas, a Leslie, o Sandro, a doutora Márcia, enfim, que estão realmente no caminho certo. Agora, a gente tem alguns problemas, todo governo tem problema. O vereador Alexandre falou sobre a questão do transporte cidadão, e é algo que tem que ser realmente o mais rápido possível restabelecido o pagamento para os prestadores desse serviço. O transporte cidadão foi uma boa iniciativa do governo anterior, não tenho dúvida disso. Também elogiava muito, porque atender um transporte que atende as pessoas com deficiência e os alunos da rede pública que têm deficiência é algo fantástico. De fazer o transporte porta a porta, da porta da sua casa até a porta da escola. Então isso é um avanço. Então é um projeto que a gente não pode perder. E que os prestadores de serviço têm que receber, porque senão eles não vão continuar. Então, o mais rapidamente, isso tem que ser resolvido. A Secretaria de Educação tem que resolver esse problema. Eu acho que administrar isso, as boas iniciativas a gente reconhecer e dar prosseguimento, e o que foi errado, o que foi equivocado, a gente não continuar. E aí, desse ponto de vista que o vereador é um fiscal da população, é um fiscal da administração pública, eu quero fazer um alerta aqui ao prefeito, porque eu venho percebido, se por vezes o governo tem acertado em algumas áreas, mas há hoje dentro do governo um problema que acho que pode prejudicar a gestão. E está prejudicando um pouco, na verdade, do diálogo do governo com a sociedade, com a Câmara. Porque eu vou falar uma coisa que é redundante, mas é bom a gente afirmar. Quem foi eleito pela população foi o prefeito Neilton Mulim. Ele foi eleito pelo povo gonçalense para governar a cidade. Mas, em algumas repartições públicas, parece que quem foi eleito foi o irmão dele. É isso que eu tenho percebido. Pessoas do 4º, 5º escalão, vereador Geijo, que se arvoram de uma proximidade com o irmão do prefeito para tentar dizer que a condução da máquina deve ser assim ou assado. De que posso isso, ou melhor, posso mais, porque sou amigo, não, nem amigo do rei, eu sou amigo do irmão do rei. Isso é absurdo. Então quero alertar ao prefeito para que dê a devida correção de rumo, e tenho certeza que esse não é o comportamento do irmão dele.
foi eleito vereador e hoje está secretário. Mas tem muita gente em diversas secretarias se arvorando de falar em nome do irmão do prefeito, e por falar em nome do irmão do prefeito, enfim, ter teoricamente o poder de conduzir a gestão. Isso pode representar um problema e um perigo para o governo. Quero aqui aproveitar a tribuna para alertar. Porque a gente está no início do governo, temos muito que avançar. Tenho certeza que isso não é um problema do prefeito, não é a orientação do prefeito, nem muito menos do irmão dele. Mas que isso está acontecendo, está acontecendo. E aí fica aqui o alerta para que essa correção de rumo aconteça, para que não fiquem essas pessoas falando em nome do prefeito através do irmão. Vereador Jorge Mariola. Marlon, eu tenho a experiência de ter nós vivenciamos aqui a questão dos irmãos, a ex-prefeita do seu irmão. Posso até te garantir que tem uma diferença muito grande, mas muito distante, do Nivaldo para o irmão da prefeita. Nivaldo é uma pessoa extraordinária, o garoto que vem desde o tempo do João Bravo, foi funcionário, começou como funcionário numa escala muito humilde, chegou a chefia de gabinete, sempre fez um trabalho grandioso, uma pessoa de um caráter ilibado, uma pessoa tranquila, muito correta, muito competente, muito amistoso, muito amigo. Eu sempre disse isso para vocês. Eu não tenho dúvida que esse é o Nivaldo, sabe? E eu tenho certeza que você, na convivência do dia a dia, vai ver que esse realmente é o Nivaldo, e você não está falando diferente disso. A sua preocupação é uma preocupação realmente que cabe, porque é a pessoa que se associa ao lado do Nivaldo e diz: não, eu vou mandar muito porque eu sou colega do Nivaldo. Eles entendem que governo é uma associação ali entre amigos. Essas pessoas, infelizmente, acabam criando um problema seríssimo para o Nivaldo e que acaba do prefeito. E que você, com certeza, você teve essa visão, olhou com clareza, é isso mesmo. O Nivaldo é uma pessoa extraordinária. Ele tem que começar a ter esse cuidado de conseguir desatrelar essas pessoas e essas pessoas entenderem. O amigo Nivaldo é uma coisa, o gestor Nivaldo é uma outra pessoa. Agradeço a Vossa Excelência e não estou aqui fazendo juízo de valor sobre a pessoa do secretário de Desenvolvimento Social. Pelo contrário, pessoa de quem eu gosto, tenho a maior simpatia, tenho certeza que essas coisas não partem dele. Mas que isso está acontecendo, eu sou testemunha disso. Ontem eu estive numa repartição pública e presenciei exatamente o fato, vereador, assim. Esse fato. Uma pessoa de quarto, quinto escalão, que disse que as coisas lá acontecem da maneira que ele quer, porque ele é amigo do irmão do prefeito. Então, se isso, eu fui testemunha disso ontem, acredito que isso possa estar acontecendo em outros lugares, e a gente não pode deixar de fazer o alerta, porque o serviço público existe não para atender amigos do prefeito, nem do irmão do prefeito, nem amigos de vereadores, e sim atender a toda a população. Vereador Jesus do Castelo. Verdade, Marlon. Eu, inclusive, há uns 2 ou 3 meses atrás, eu comentei sobre isso. Não sei se todos prestaram atenção quando eu comentei sobre o Santa Isabel, o sacramento da Santa Isabel. Muitos concorreram para vereador, só lá em cima, na área lá, nós temos 24 candidatos. Desses 24 candidatos, sacramento da Santa Isabel, eu fui o único que ganhei. Então eu creio que o prestígio tem que dar o vereador que ganhou. Quem perdeu a eleição, perdeu a eleição. E depois, estou passando por esse mesmo problema que você está passando. Pessoas usam o nome do prefeito, usam o nome do Nivaldo, e a gente tem que alertar aqui o governo sobre isso. Porque quem está aqui, quem está votando, quem sobe aqui para elogiar o governo somos nós. Está sendo filmado, está sendo tudo. Quem sobe aqui somos nós. Quem defende o governo aqui somos nós. Então não adianta. Tem que ter a contrapartida de tudo isso. Só subir aqui, elogiar e depois não ter a contrapartida, fica difícil. Vereador, a gente já teve essa experiência de irmão no governo anterior. O irmão anterior, da administração anterior, só para concluir, senhor presidente, era uma pessoa
pessoa que não tinha, na verdade, uma simpatia. As pessoas não tinham uma simpatia muito grande por ele. O atual irmão é uma pessoa simpática, mas se os amigos do irmão continuarem a ter essa conduta, essa simpatia pode se transformar em antipatia. Isso prejudica o governo e, por consequência, prejudica a visão que a população tem desse governo. Então a gente não pode deixar de estar fazendo alerta. Vereador Marcos Rodrigues. Obrigado pela parte, vereador Marlos. O senhor, como sempre, com muita propriedade, chamou a atenção para uma coisa que me preocupa muito e gostaria também de, nessa noite, estar alertando o prefeito Neilton Molina. Hoje, no jornal O Globo, foi noticiado que um prefeito da nossa região aqui foi tornado inelegível em função de ter abusado da máquina pública em benefício eleitoral. E aí, eu fico preocupado porque a gente está falando muito aqui em governo passado, em governo presente. A gente tem visto uma como é que eu posso te dizer assim, uma rotina, né, uma postura se repetindo. E o senhor falou com muita propriedade da politização do serviço público. E como o vereador Geis, que me antecedeu, falou, como Vossa Excelência falou, eu também tenho vivido isso na minha região, porque a gente sabe que ano que vem é um ano eleitoral, a gente sabe que o governo tem um candidato, e a gente sabe que o governo não vai medir esforços para poder fazer, eu acho, nada mais do que justo. Eu só queria chamar a atenção aqui, porque a gente tem visto em várias unidades de atendimento, pessoas políticas à frente das unidades, com focos futuros. E aí, muitas das vezes, como o foco do político muitas das vezes é o resultado, o serviço público fica no momento secundário. E eu venho chamando a atenção que, assim, se o governo vai bem e o governo tem um candidato, o resultado é positivo. Então eu acho que hoje a preocupação do governo tem que ser em fazer um bom governo. E para se fazer um bom governo, você precisa de ter gente qualificada, gente capacitada e gente comprometida com o povo de São Gonçalo, do serviço público. E aí, se a gente foca só no resultado eleitoral, na eleição que está por vir ano que vem, esquece de fazer governo, a chance é de acontecer o que aconteceu no governo passado. Correto? Então hoje a preocupação tem que ser norteada em fazer governo. E hoje, como o vereador Geis falou, quem foi eleito pelo povo, e Vossa Excelência falou, foi o prefeito Neilton Molina e os vereadores que compõem essa casa. Não foi os Afonsinhos da vida, né, vereador Geis? Os fulaninhos, o Mike Melo, a Dalva lá do Morro do Castro, o Binha, não foram essas pessoas. Então o prefeito precisa rever o rumo, ter uma única preocupação, que é fazer governo. Antes da eleição veio o governo. Então Vossa Excelência tocou num ponto aqui que muito me preocupou. Hoje eu visitei o posto de saúde do meu bairro, até o vereador Gevu esteve lá minutos antes da minha pessoa. Eu vi um volume absurdo de funcionários dentro do posto, na área administrativa. O vereador que esteve lá, que me antecedeu, pôde perceber isso. Não tinha trabalho para tanta gente que se encontrava naquele momento naquele posto. E a indicação para aquele posto veio do chefe de gabinete do prefeito Neilton Molina, que é candidato a vereador em 2016. Então, a pessoa que está lá, uma pessoa que, pelo que eu pude perceber, tem compromisso com a questão pública, vai prestar um bom serviço, mas eu acho que tem que prestar atenção ao seguinte: eu acho que o foco hoje do governo, nós estamos há 8 meses, a usina ainda não está funcionando, a saúde tem avançado, como o vereador Gevu falou, e eu falei no momento que me antecedeu aqui, só que a gente precisa andar, e quando a gente politiza, foca só na eleição, a gente corre um sério risco. Então eu queria chamar a atenção do nosso prefeito hoje, nós precisamos fazer governo. Vamos deixar a política mais para frente. Obrigado, vereador. Agradeço a Vossa Excelência, vereador Marcos. E o povo percebe isso, o povo tem um julgamento muito justo
acerca de quem faz por ele. Então, se o governo continuar trilhando um bom caminho, essa avaliação vai resultar numa aprovação eleitoral em todos os processos eleitorais de forma natural, vai ser incontestável. Não é necessário e é muito ruim ter qualquer tipo de forçação de barra, de pressa, de assodamento, porque isso prejudica a gestão. Eu quero realmente corroborar essas palavras do vereador Marcos. A gente precisa realmente de investir pesadamente na gestão, para que a nossa população seja atendida. Vereador Jorge Mariola. Marlon, quando o Marcos falou aqui, a questão de ter hoje o Executivo já ter um representante que possivelmente deve ir para a Assembleia Legislativa, só que a gente tem que entender que São Gonçalo tem 700 mil eleitores. São Gonçalo tem um número de eleitores que dá para se fazer uma bancada para representar essa cidade. Aí, independente de partido, eu tenho certeza que o Poder Executivo hoje, representado na pessoa do Neilton, que foi vereador desta casa, foi deputado federal, ele tem todas as prerrogativas e a sensibilidade com relação a isso, de perceber que ele tem ele deve, não é que tem, ele deve fazer um investimento naquelas pessoas que têm uma proposta de estar na Assembleia representando essa cidade, que a gente tem lá 7 deputados que não fizeram ao longo desse tempo que estiveram por lá, e hoje está aí o reflexo da SEDAI, com as pessoas se arvorando para o jornal, dizer que vai terminar, que vai se resolver o problema da água dessa cidade, 100% até o final da gestão desse governador, quando se levaram 30 anos, tem gente com 25 anos de mandato, e não conseguiram fazer isso, e agora vai fazer em menos de 2 anos. Quer dizer, então, na verdade, tem que haver uma mudança muito grande naquele representante dessa cidade, no estado do Rio de Janeiro, na Assembleia. E aí, Marlon, eu acredito de que o governo vai pensar grande, não vai fazer como governos passados, que tiveram nessa casa, nessa cidade, que perderam a oportunidade de ser uma das maiores lideranças desse estado, quando fecharam essa situação, em detrimento de várias propostas, para defender os interesses, inclusive familiares. Eu acredito que esse governo, o executivo dessa cidade, vai ter essa sensibilidade e vai mapear essa cidade e vai dizer amanhã, o governo do estado, aqui está uma bancada feita em São Gonçalo, e eu tive, inclusive, o cuidado de ajudá-los, de fazer um investimento para que São Gonçalo pudesse ser muito bem representado nessa cidade. Aí sim, aí a gente vai ter um governo pensando grande, pensando em defesa da cidade de São Gonçalo. Eu agradeço a Vossa Excelência. E para encerrar, só quero fazer essa menção de que, como o vereador Marcos já tinha falado em seu discurso, a Câmara está pautando o trabalho dos deputados estaduais que foram eleitos por essa cidade, vereador Diego. Ficaram quase 4 anos sem produzir, vereador Maciel, sem dar uma resposta para a população gonçalense, e a partir de discussões que surgiram aqui nessa casa, começa a se movimentar. Agora é fácil, né? Há 1 ano da campanha eleitoral, menos de 1 ano, você que vai resolver o problema da cidade, depois que a Câmara instaura CPI da cidade. Aliás, a primeira reunião da CPI vai ser na próxima quinta-feira, às 15 horas, aqui no plenário. É fácil resolver o problema da segurança pública, que a gente, depois da audiência pública que foi realizada pela Comissão de Segurança, presidida pelo vereador Maciel, enfim, começam a se movimentar, porque sabem que essa Câmara aqui, e a gente não sabe, que a gente não tem bola de cristal, mas certamente alguns dos vereadores aqui serão eleitos deputados estaduais, deputados federais. Isso faz parte do processo político, isso é natural, isso vai acontecer. E essa renovação ela é necessária. Agora é importante também o Poder Executivo perceber que há espaço para todos. Muito bom.